Criticar duramente algumas medidas do presidente Donald Trump, ele tenta de alguma forma já censurá-la. E nós, aqui no Brasil, criticamos esse tipo de conduta. E nós, importamos algumas condutas, nós americanizamos algumas condutas aqui no Brasil. Se fosse, como é o caso que está acontecendo aqui, de algumas censuras em alguns canais, e algumas pessoas já sofreram censura. Ordem. Ministro Rodolfo Maris, pode continuar. Donald Trump, ele através da sua ação contra o jornal The New York Times, um desserviço à luta pela liberdade de expressão ou um exemplo de que tudo isso deve ser resolvido em uma justiça imparcial e sem envolvimento de órgãos governamentais? Não, nesse caso, Excelência, não é nenhum exemplo para ninguém nas questões. Já vi ali que vai divergir, mas tudo bem. Porque nessa semana, uma apresentadora dos Estados Unidos chamada Rosie O'Donnell, que é uma apresentadora de um podcast, Rosie O'Donnell. Isso é nome do Nordeste, viu, meu amor? Ela ela nasceu no estado de Nova York. Ela Por que é o nome do Nordeste? Como é o nome dela? Rosie O'Donnell. Tem uma manicure lá no Recife que tem esse nome, Rosie O'Donnell. Tá bom. Não é Rodônia, é O'Donnell. Ah, é O'Donnell. Não é Rondônia, é O'Donnell. Por favor, ministro. Então, ao criticar duramente algumas medidas do presidente Donald Trump, ele tenta de alguma forma já censurá-la. E nós, aqui no Brasil, criticamos esse tipo de conduta. E nós importamos algumas condutas, nós americanizamos algumas condutas aqui no Brasil. Se fosse, como é o caso que está acontecendo aqui, de algumas censuras em alguns canais, e algumas pessoas já sofreram censura ao falar algumas coisas, aqui no Brasil a gente tem uma atitude, mas quando se trata de Donald Trump, parece que as questões lá tá tudo certo, e não está tudo certo. É um desserviço as questões humanitárias, principalmente, sobretudo na liberdade de expressão. Um voto a favor de Donald Trump, um voto contrário a Donald Trump. Ministro Cláudio Caivano. Eu estava consultando, tentando encontrar meus alfarrábios sobre esse caso, mas você não... estava tentando encontrar? Os alfarrábios. Alfarrábios. Mas não, já que eu fui acusado de ser professor de português, mas eu não encontrei, então vai no seco mesmo. O direito internacional, sim, ele tem como premissa a fiscalização e a proteção dos direitos humanos nos países que formalizam tratados. A exemplo da ONU, muitos países, cerca de 194, firmam tratados internacionais para a proteção dos direitos humanos. O Donald Trump tem se notabilizado por defender os direitos humanos e atacar os violadores. Para isso, está usando a lei. Ele não está criando da cabecinha dele. A Lei Magnitsky é uma lei que foi criada para a proteção de direitos humanos. Em todo e qualquer Estado-nação que tiver, ou melhor dizendo, deixar de observar presunção de inocência, ampla defesa e contraditório, devido processo legal, tudo o que está acontecendo aqui no Brasil. Pena que aos olhos de alguns parece que não, que está tudo normal. A grande questão em relação ao Donald Trump e o New York Times é que ele está se utilizando, como muito bem disse Vossa Excelência, do caminho correto. Se eu me senti ultrajado, vilipendiado, a minha honra violada, a minha imagem violada, eu vou procurar a justiça, o judiciário. O Juju, o famoso Juju. O judiciário. Agora, eu não vou exarar uma decisão, um decreto, ou seja lá o que for, para punir esse jornal, como parece que o meu colega quis acusar Donald Trump. Então, voto pela completa e absoluta inocência de Donald Trump. Bom, 2 votos em favor de Donald Trump, 1 voto contra Donald Trump. O ministro Franjinha quer fazer uma parte? Quero. É impressionante o português, do nosso querido ministro. Ele fala tão complicado que em casa as pessoas não estão entendendo nada. É bem difícil. Mas a questão ninguém falou da lei. Pela ordem, excelência. Ele está chamando a audiência de burra. Já, eu entendi. E
olha Só um que segundo, pela ordem, Meriti. Não, excelência, ele está chamando a audiência de burra. Eu quero ouvir a voz do povo. Voz do povo, A você voz do entendeu? povo sou eu, porque eu não estudei, entendeu? E eu entendi tudo que Mion falou. Me explica. Porque Mion, ele falou o que eu queria falar, só que eu não consigo falar, porque esse negócio de inglês, a chapa dá uma segurada. Aí eu não consegui falar. Você arrasou. Muito bem. Muito obrigado, Vamos ministro. devolver. Muito obrigado. E franjinha aqui, Ministra, decepção vamos de devolver. franjinha, gente. Vamos Ele devolver tá ao bolado ministro. hoje, ministro. Pela ordem, ministro Rodolfo. Se o mérito fosse a lei Magnitsky que está aqui... essa Como é foi que pra você se especial pra diz o você, nome tá? da lei, ministra Marcela? Magnifiques! Muito bem. Se Magnífico. fosse o mérito, tudo bem. Eu concordaria O mérito com Vossa do quê? Excelência. Eu concordaria. O mérito da lei o quê? Magnificisky. Tudo bem. Aí, tudo bem, mas nós Franjinha, você estávamos também usa falando... chapa? Ó, terminei meu voto, Excelência. Pela ordem. Não, Pela ordem. eu entendo o posicionamento do eminente Por colega. favor, ministra. Há uma O questão... que você um vai pouco- fazer sexta-noite que você tá com esse esmalte vermelho, hein? Eu não uso esmalte É vermelho. nude. É nude. Ah, é nude? É. Não, Bom, mas que nude Mozão é está me esse? esperando É um lá em nude de casa. alguém Você já estrangulado, né? você já conhece a minha fama. Ah, Mozão vamos está lá. me esperando lá em casa. Então, há uma certa confusão aqui e que o meu eminente Aí você colega... se dispõe a esclarecer a Exatamente, confusão. exatamente. Muito bem. Porque o meu Eu eminente gosto da sua colega, humildade, ele ministra. deu um voto Eu gosto correto, da sua porém, humildade. ele deu um voto correto, porém ele foi lá na ONU, ele foi lá, enfim. Porque e aí ele é confundiu. estudado, né, mamãe? Exato, Ele mas a é gente precisa, dar um voto mais objetivo. Pela ordem, Excelência. Ele Pela fez ordem. várias faculdades. Eu vou explicar. Excelência, Pela Excelência. ordem. Pela Eu quero ordem. que pelo menos alguém vou consiga explicar. concluir o raciocínio. Tá, Pois não. vou Por explicar. favor, ministra. É o seguinte, Franjinha da tá aqui na nós gira. temos uma... Na gira? Ministra, silêncio. Mas Alguém- Franjinha tá na alguém gira, desliga. quem tá na gira? Ministra, Eu que estou falando. segura- Você que tá na gira, fale. Aqui há uma situação específica em que há uma confusão entre a pessoa que entrou com a ação de difamação, que é também presidente dos Estados Unidos, que é o Donald Trump. Ele não está com todas as vênias possíveis, meu caro Com todas Franjinha. o quê? As vênias. Aí Data você vênia. queria falar que é difícil. isso? Mas o que é isso? Você não queria falar difícil. Desculpa. Ela Com quer todas as esclarecer, não queria falar desculpas. todas as ministro, vênias. É o que? Um com todas asilo? as desculpas, excelência. Direito da terceira idade. Ele não está censurando o jornal como nós temos visto aqui no Brasil. É justamente isso que nós estamos discutindo. Não se deve censurar, a censura prévia, proibir de falar. Agora, quando alguém fala, quando um jornal fala, quando nós aqui falamos, e alguém se sente ofendido, que poderia ser a nossa colega Chave de Fenda, ele deve procurar a justiça com a legislação que já existe, que no caso é a ação de difamação. Então, no caso, como é o presidente dos Estados Unidos, parece que ele está censurando, mas não, ele está ali atuando como pessoa física que se sentiu difamado por um jornal e entrou com uma ação de difamação. Ele não está Porra, censurando. meu, grande pessoa, Então- tanto na física quanto na jurídica, meu. Exemplo para o mundo na defesa da liberdade de expressão, porque não se deve censurar, mas quando alguém se sente ofendido por o que foi dito, ele deve procurar a Deve legislação. colocar na vara. Deve colocar colocar na vara. E se for o caso, ele toma pau na vara. É por isso Foi que do não pau, se pode foi do proibir de falar. Agora, quem fala é responsável Porque, por pelo que exemplo, no disse Brasil- e pode ser processado. No Brasil, Pela ordem, ministra, pela me ordem, permitam Ficou a claro, parte. excelência? Ordem, Permitam excelência. a parte, eu devolverei ao ministro. Claro. Porque no Brasil, por exemplo, fosse o caso do presidente Lula ou de qualquer ministro de Estado, Perfeito. e digo isso com conhecimento de causa, que foi réu, ele não contrataria um advogado para fazer este trâmite. Ele mandaria um órgão do governo, O que no PGR. Brasil é a AGU, A AGU é. para colocar no meu Na vara. CPU. CPU é onde fica armazenado o processo eletrônico, exato. E eu tenho dado e, portanto, fica a AGU, põe no meu CPU. E aqui no Brasil a gente vê órgão oficial, né, trabalhando em questão judiciária. Mas, por favor, ministro,
Eu posso dar Ninguém interrompa, hein? Só um exemplo, nós tivemos Eu no não mês vou passado um fotógrafo sendo demitido porque tirou uma foto do então ministro Alexandre de Moraes. Sim. E todo mundo aqui discordou desse ocorrido, ok? A gente consegue minimizar o caso do Donald Trump porque lá existe a liberdade de expressão, lá existe o direito, e aqui é colocado de outra forma. O entendimento que vossas excelências estão tendo é totalmente diferente do entendimento que eu estou tendo. Porque lá é de fato uma censura. Uma vez que ele pede a cabeça de uma jornalista, pede para a jornalista ser demitida, ele não está censurando. Não, você está entrando com outro caso. Nós estamos Exato, falando do eu ia abrir processo isso. do. Você está falando da Rose Deu uma Rondônia. volta na Lei Magnitsky também. Eu também estou aqui na A Lei Re- Magnitsky. a- Eu estou me a atendo Rose ao caso, Rondônia, eu não sei. excelência. O que não está nos autos não está no mundo. Né? Mas então vamos Pela lá. ordem, militríssimo, Pois não, ministra, seja breve. como é que eu faço para entrar na vara? Ah, você já sabe, né? Vamos combinar. Posso responder? Pode. R$150, Rio Grande do Norte. Por 3 votos a 1, Marco Aurélio Melo vencido mais uma vez. Donald Trump é um exemplo se utilizando do judiciário. Eu quero pular esta pauta. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.